Oi, eu sou Felipe, esse é a Folha de Papel e hoje vamos para mais um vídeo da série de Refazendo Capas. No vídeo de hoje, Torturado, do Itamar Vieira Jr. Torturado é um livro lançado em 2019 pela editora Todavia e vai contar a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que vivem na terra que não é delas. Elas vivem e trabalham para o dono da terra que não necessariamente mora naquele local. As duas irmãs, elas na infância acabam enfrentando um acidente doméstico em que uma delas fica sem a língua e a outra tem que não só lidar com a realidade ao redor, como também ser a voz da irmã. Quando crescem, essas duas mulheres se separam, uma continua na vida rural e a outra parte para a busca de direitos pela terra que elas moram. Então são duas histórias que se distanciam na vida adulta e que permeiam o livro do início ao fim. A gente acompanha essas duas irmãs na busca por entender o contexto que vivem e principalmente por se verem enquanto pessoas que não são vistas não só socialmente, mas também pelo governo. Esse vídeo vai seguir os mesmos moldes do vídeo do Cavaleiro dos Sete Reinos, se você não viu ainda, tá em algum lugar, em que eu começo falando sobre as edições internacionais e nacionais desses livros, depois eu parto para o processo de criação da minha capa e o resultado final. Então, vamos para as capas internacionais. Tablete na mão, bora lá. Para começar, eu selecionei as capas que eu achei mais interessantes. Alguns seguem o padrão brasileiro, duas figuras na capa, e outras colocam moldura nessa foto que já existe, ou só recriam essa imagem. E eu escolhi aqui capas que não necessariamente recriam, mas que reimaginam essa história de alguma forma. Por exemplo, a da Suécia e da Grécia, elas são duas capas que me chamam a atenção pela simplicidade, né? Ainda assim, tem duas mulheres na capa, ou duas figuras na capa, e você vê plantas ao redor delas, né? Não necessariamente plantas brasileiras, ou a espada de São Jorge presente na capa brasileira, mas você consegue reconhecer essas mulheres na capa, né? Elas usam turbantes, na capa da Serra eu acho até engraçado que tem uma pantera, ou uma onça, não sei muito bem, e aqui embaixo tem uma senhorinha, uma mulher. Eu imagino que tem a ver com a história, mas é isso, né? São duas capas bem simples. A da Suécia, ela segue a mesma ideia, mas ela coloca as mulheres agora uma encarando a outra, e é uma imagem perfeitamente espelhada. Eu acho muito legal essas capas aqui, que elas são muito coloridas. Elas trazem muitas cores, uma coisa muito vibrante, que entra em contraste com a capa brasileira, que é uma capa com cores mais neutras no fundo e nas roupas. É uma capa nude, assim, meio arroseada, que eu particularmente gosto bastante, acho legal, estilo simples. Indo na direção oposta da simplificação, a capa, em inglês, ela busca uma ilustração mais complexa. A gente tem um cenário, tem uma árvore seca aqui do lado, duas mulheres, né? Uma carregando uma trouxa, e a outra carregando uma bacia, uma casa de taipa no fundo. É uma obra que eu veja sendo retratada dessa forma. Achei uma capa muito infantilizada para a faixa etária do livro. A outra capa que eu trouxe é a espanhola. A da Espanha, ela segue a mesma ideia das mulheres, só que eles colocaram a casa no fundo, umas cores meio verde, amarela e azul, remetendo ao Brasil, imagino eu. Essas figuras com as roupas muito coloridas. Achei a capa muito bonita também. A capa da China, ela segue um padrão, quase que um padrão geométrico. A gente tem duas figuras, uma com uma espada, outra com um livro, tem a ver com a história. E temos essas figuras quase que santificadas por esse turbante que imita uma auréola de santo. Acho muito bonito também, a capa muito bem feita. Simples no ponto. Mas a da Polônia é impecável, tá? A capa da Polônia é impecável. Tem cores quentes, tem os personagens na frente, remete à capa brasileira, mistura com estilo estilogravura, a fonte que escolheram pro título perfeita, ouro, tá? É uma capa linda. E é nessas capas que eu vou acabar me inspirando, tá? Muito na Polônia. No Brasil, a gente teve 3 capas para esse livro. Uma delas é a primeira publicação pela editora Leia, pelo Prêmio Leia 2018. Essa capa eu particularmente não gosto, é aquela capa simples, para publicação de baixo custo mesmo. Por que eu não gosto dessa capa? É que dá a ideia de hierarquia entre as irmãs. É como se a história de uma fosse mais relevante que a outra, né? Coloca uma acima da outra. É uma coisa que eu não gosto. Pra mim, as duas são protagonistas do livro e merecem estar em par de igualdade. Coisa que a Leia entendeu muito bem no ano seguinte, 2019, com essa capa aqui. É uma capa bonita, é uma capa simples, maravilhosa, tá? Quem foi que fez essa capa? Só um segundo. Linoca Souza fez a ilustração da capa, e Elisa V. Randall fez o design da capa. Que trabalho primoroso. Que trabalho bonito, gente, pelo amor de Deus. Com o sucesso do livro, o óbvio sucesso do livro, que é um livro muito bom, fizeram a edição comemorativa e focaram na espada de São Jorge. Outra escolha perfeita. Uma coisa que é legal de se notar é que a editora mantém um padrão estético para as tipografias do autor. São fontes sem serifa, a linha do autor é o título muito grande, o nome dele em 3 linhas, né, Itamar Vieira Jr., e seguem isso em todas as edições que tem do autor, tá? Vamos para as referências. Eu, primeiro, peguei a capa da edição comemorativa, que é uma pintura, e a editora Antofágica como referência, né? Eu queria uma pintura nessa capa e fontes com bastante serifa. Eu queria esse contraste entre uma arte mais abstrata e uma fonte mais rebuscada, entre aspas. Então eu tenho aqui a edição de Madame Bovary e de A Falência, mas eu poderia citar qualquer edição da editora, tá? Como eu falei, eu quero fazer uma pintura. Essa pintura tem que ter referências, né? Eu peguei as referências, essas imagens aqui. Eu esqueci de colocar o artista, tá? Eu não lembro quem foi. Se você souber, comenta aí.
As mulheres também, né? Um olhando pra câmera de lado, outro mais ao fundo, enfim. Essa vibe, tá? Explicar isso aqui pra mim foi muito complicado, porque eu fui fazendo esboço enquanto eu vi essas imagens e no final tudo se misturou na minha cabeça. O esboço ficou um pouquinho mais fácil de entender. O esboço é esse, tá? Temos uma figura feminina na frente, uma atrás, uma mão segurando como se fosse uma espada, mas na verdade é uma espada de São Jorge, e as plantas ao redor delas, né? As cores eu peguei da capa da Polônia, então é um laranja vermelho e um laranja mais claro. Em contraste com ele eu coloquei turbantes azulados, e a pele eu deixei azul claro aqui, mas no final eu vou colocar a pele negra mesmo, porque é a cor dos personagens, né? Eu fiz o esboço final, ficou assim, tá? Eu gostei do esboço final, mas lembrando, a ideia é que eu pinte de um jeito mais desleixado, assim, né? Eu não vou me apegar tanto a detalhes finos. O meu estilo é mais ou menos esse aqui. Eu vou pegar essa imagem e colocar aqui do lado. O meu estilo é esse. O que significa que eu coloco detalhes muito fininhos, muito pequenininhos nos quadros e desenhos que eu faço, à mão, pelo menos em guache. Eu não vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer quase como se fosse um estágio prévio a esses trabalhos, para ficar o contraste com a fonte que eu falei que eu queria. Então, bora pro processo. Como eu falei nesse projeto, eu quero algo que misture o abstrato da pintura com o sofisticado da fonte serifada. Então, eu começo fazendo as cores. E vocês percebem que essa câmera está de cima? Foi uma gambiarra tremenda para gravar isso. Eu acabei colocando uma luz amarelada no canto direito. E o guache é uma tinta muito difícil de trabalhar, porque ela molhada é uma cor, seca é outra. E ela seca muito rápido, então tem que ser rápido. Isso acabou que eu errei bastante os tons, tá? Depois eu tive que corrigir isso no Photoshop. E foi um trabalho. Foi um trabalho que eu não queria ter. Esse processo ele não está completo porque eu estou gravando pelo celular que descarregou no momento. Então, vocês vão ver só o começo e eu vou pular já para o final. No final, o desenho ficou assim. Eu não fiz o fundo dele, eu dei foco somente nos personagens, porque o fundo e esse recorte do lado vai ser digitalmente inserido, tá? Então, bora lá. Passei um bom tempo tendo que refinar as arestas e modificar algumas coisas. Por a pintura estar meio rústica, meio abstrata em alguns pontos até, eu tive uma dificuldadezinha em fazer isso, de jeito que ficasse não imperceptível, mas natural para trabalho. Vou modificar quase todas as cores desse trabalho, porque, como eu falei, a luz amarela tirou a frieza das cores no meu olho. Eu tive que balancear isso depois. Enfim, coloquei ali os recortes que eu falei que colocar laranja. Coloquei também mais espadas de São Jorge, que eu achei que eu fiz poucas. E eu mudei a cor da pele dela, deixei ela mais retinta mesmo, com cor mais quente, porque tava muito fria mesmo, tava muito agoniado. E foi o melhor que eu fiz, porque deu um contraste muito bom com todos os elementos que tem na capa. O turbante ganhou um destaque que eu não achei que ele teria. A pele dela ficou perfeita também, a meu olhar. E os títulos eu coloquei fontes serifadas, como eu falei, né? O nome Itamar lá embaixo. Escolhi também as cores das roupas delas, para dar esse contraste com o fundo. E é isso, tá? Bom, foi isso, tá? Essa é a edição original do livro. E essa é a minha versão do livro. Como eu falei, a ideia é ser uma pintura sem tantos detalhes assim, mas ainda assim você consegue identificar as duas figuras. Tem que deixar esse contraste entre a fonte e a pintura. Tentei também fazer uma edição que eu gostaria de ter como colecionador. E é isso, tá? Vocês estão vendo aí os mockups, aquelas imagens em 3D do livro. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou, algum outro livro para fazer nessa série, algum estilo que você acha legal. Se eu continuo trazendo essa mescla de digital com físico, uma capa somente em aquarela, uma capa em guache, uma capa só digital. Eu pensei em fazer diversas formas, escolhi essa, mas as próximas você pode opinar também. Deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.